No final de 1977, centenas de estudantes angolanos que estudavam no estrangeiro receberam uma mensagem da sua terra natal. A guerra tinha terminado. A independência tinha sido conquistada. O país precisava deles. Futuros médicos, futuros engenheiros, futuros professores, futuros líderes. Fizeram as malas e regressaram a Angola, convencidos de que iriam ajudar a construir uma nova nação. Mas quando alguns deles desceram do avião, foram presos. Alguns foram carregados para caminhões militares. Outros nunca saíram vivos do aeroporto. Em poucos meses, dezenas de milhares de angolanos desapareceriam. Não eram invasores estrangeiros. Não eram ocupantes coloniais. Não eram soldados inimigos. Foi o seu próprio governo que os perseguiu. Esta é a história de uma das mais devastadoras purgas políticas da história de África. Um massacre de tal dimensão que ainda hoje, quase 50 anos depois, muitas famílias continuam sem saber onde estão sepultados os seus entes queridos. Esta é a história do 27 de maio de 1977, o dia em que Angola começou a decapitar o seu próprio futuro. Quando Angola conquistou a independência de Portugal em 1975, a esperança tomou conta do país. Após séculos de domínio colonial e anos de luta armada, nascia uma nova nação. À sua frente encontrava-se o MPLA e o seu líder, o presidente Agostinho Neto. As promessas eram grandiosas: liberdade, igualdade, desenvolvimento, unidade nacional. Mas por detrás dos slogans revolucionários já começavam a surgir perigosas fracturas. A liderança do MPLA tinha emergido de anos de guerra de guerrilha. Eram homens endurecidos pela guerra, desconfiados, paranoicos e profundamente habituados a resolver divergências políticas através da força. Muitos dos cidadãos mais instruídos do país acreditavam que desempenhariam um papel central na construção do futuro de Angola. O que não sabiam era que alguns elementos da elite governante não os viam como um recurso valioso, mas como uma ameaça. No dia 27 de maio de 1977, uma crise política abalou Angola. Uma facção alegadamente liderada por Nito Alves lançou em Luanda um movimento de protesto que se assemelha a uma insurreição desarmada das massas. Edifícios governamentais foram atacados, uma prisão foi tomada. A Estação Nacional de Rádio caiu temporariamente nas mãos dos revoltosos. Durante algumas horas tensas, Angola esteve à beira da incerteza. Depois, a revolta desmoronou-se. As forças governamentais recuperaram o controle. A rebelião tinha terminado, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Na maioria dos países, as autoridades teriam detido os organizadores e conduzido julgamentos. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o governo desencadeou uma campanha de repressão numa escala que chocou até os observadores mais experientes. O motim tornou-se uma justificação, um pretexto, uma desculpa para eliminar qualquer pessoa suspeita de deslealdade. E a definição de suspeito rapidamente ultrapassou todos os limites da razão. À medida que a repressão se intensificava, surgiu um padrão aterrador. O Estado não estava apenas a perseguir rebeldes armados, estava a perseguir intelectuais, estudantes, professores, funcionários públicos, profissionais qualificados, pessoas com educação, pessoas com influência, pessoas capazes de fazer perguntas incômodas. Em algumas regiões, possuir apenas um nível modesto de escolaridade era suficiente para despertar suspeitas. Bairros inteiros foram sujeitos a operações nocturnas. Portas eram arrombadas. Famílias eram separadas.
Jovens homens e mulheres desapareciam sem qualquer explicação. Muitos nunca mais foram vistos. A purga atingiu especialmente a emergente classe instruída de Angola. As mesmas pessoas que poderiam ter se tornado os futuros administradores, cientistas, engenheiros e decisores políticos do país. Uma nação que desesperadamente precisava de cérebros começou a destruí-los de forma sistemática. Milhares de detidos foram transportados para centros de detenção e campos prisionais remotos. Dentro dessas instalações, os prisioneiros enfrentavam condições brutais: fome, isolamento, interrogatórios, medo. O objetivo não era a justiça. O objetivo era a submissão. Confissões eram arrancadas, nomes eram exigidos. Suspeitas transformavam-se em provas. Rumores transformavam-se em sentenças de morte. Não existiam tribunais independentes. Não existiam investigações credíveis. Não existiam garantias legais. O Estado tornou-se simultaneamente acusador, juiz e executor. À medida que os meses passavam, o número de vítimas continuava a aumentar. As estimativas variam, mas muitos historiadores acreditam que o número de mortos poderá ter atingido entre 30 mil e 80 mil pessoas. Isto não foi apenas uma repressão política, foi uma catástrofe nacional. Durante décadas, muitos procuraram explicações. Alguns apontaram o dedo a potências estrangeiras. Outros atribuíram os acontecimentos a conspirações da Guerra Fria. Espalharam-se rumores sobre operações secretas da CIA, sobre o envolvimento de Portugal, sobre planos internacionais ocultos. Mas as evidências históricas contam uma história diferente. O massacre foi, em grande medida, uma operação interna angolana. As decisões foram tomadas por angolanos. As detenções foram executadas por angolanos. As execuções foram realizadas por angolanos. A responsabilidade não pode ser transferida para terceiros, nem pode ser escondida por detrás de narrativas geopolíticas. A realidade incômoda é que a elite governante angolana escolheu virar o aparelho do Estado contra o seu próprio povo. Para compreender como isto aconteceu, é necessário olhar mais fundo. Muito antes da independência, o MP passou anos envolvido numa guerra de guerrilha. A vida na mata exigia lealdade absoluta. A dissidência era perigosa. A suspeita era constante. A disciplina era frequentemente imposta através da violência. Esses hábitos enraizaram-se profundamente. Mas governar um país moderno exige algo diferente. Exige debate, exige crítica, exige competência, exige instituições. As capacidades que ajudam um movimento guerrilheiro a sobreviver não são necessariamente as mesmas que permitem construir uma nação. Contudo, quando a independência chegou, muitos dos hábitos adquiridos durante a guerra permaneceram intactos. O resultado foi desastroso. Um movimento revolucionário concebido para travar uma guerra tentou governar um país como se o conflito ainda estivesse em curso. As consequências foram imediatas. As universidades perderam estudantes. Os hospitais perderam futuros médicos. As escolas perderam futuros professores. Os ministérios perderam futuros administradores. Gerações inteiras de talento desapareceram. Um país que já enfrentava enormes desafios viu-se subitamente privado de muitas das pessoas mais capazes de os resolver. A purga alcançou aquilo que nenhuma invasão estrangeira teria conseguido. Eliminou uma parte significativa do capital intelectual de Angola. A nação sobreviveu, mas sobreviveu ferida. O Estado preservou o seu controle político, sacrificando o seu próprio futuro.
E o preço dessa decisão ecoaria ao longo de gerações. Quase 5 décadas depois, muitas perguntas continuam sem resposta. Onde estão os corpos? Quantos morreram realmente? Quem ordenou as execuções? Quem beneficiou delas? Durante anos, falar sobre o 27 de maio foi perigoso. O medo tornou-se parte da vida cotidiana. O silêncio transformou-se numa estratégia de sobrevivência. As famílias aprenderam a não fazer perguntas. As crianças aprenderam a não falar abertamente. Uma nação inteira carregou uma ferida que poucos ousavam reconhecer. Porque quando uma tragédia permanece impune, ela nunca termina verdadeiramente. Apenas muda de forma. O massacre deixou de ser visível nas ruas, mas continuou presente na memória coletiva, nos receios transmitidos de geração em geração, nas histórias contadas em voz baixa e nas inúmeras perguntas que permanecem sem resposta. O massacre de 1977 foi mais do que uma simples purga política. Foi uma destruição deliberada da confiança, a destruição do talento, a destruição da esperança, a destruição das possibilidades. Uma nação dificilmente consegue recuperar-se quando se volta contra aqueles que têm a capacidade de construir o seu futuro. Hoje, Angola continua a avançar. Novas gerações estão a surgir. Novas vozes começam a fazer-se ouvir. Novas perguntas estão a ser feitas. Mas a sombra do 27 de maio continua presente. Porque a história tem uma forma peculiar de exigir respostas. E enquanto essas respostas não chegarem, os fantasmas de 1977 continuarão a caminhar ao lado da nação que nunca tiveram a oportunidade de construir. Continuarão presentes nas universidades que poderiam ter frequentado, nos hospitais onde poderiam ter trabalhado, nas escolas onde poderiam ter ensinado, nas instituições que poderiam ter ajudado a transformar. Porque o verdadeiro custo de uma tragédia não se mede apenas pelos que morreram. Mede-se também por tudo aquilo que poderia ter existido, mas nunca chegou a acontecer.